Bom, enquanto os Estados Unidos torraram cerca de 80% do estoque do míssil de cruzeiro mais avançado deles atacando o Irã, enquanto a aprovação do Trump despencou para menos de 40% por causa dessa guerra, enquanto o barril de petróleo Brent saltou de 70 para mais 111 dólares em poucas semanas, a China não disparou um tiro, galera. Não mandou um soldado, não posicionou um porta-aviões e tá saindo dessa guerra agora como o maior vencedor estratégico das últimas 3 décadas. Recebeu petróleo iraniano com desconto pesado, ganhou um manual grátis, de como o exército americano realmente luta, agora no século XXI, e o mais absurdo de tudo, agora tá cobrando pedágio em yuan no Estreito de Hormuz. Sim, você escutou certo, yuan, a moeda chinesa. E se ainda acha que isso é só geopolítica distante, não tá perto de mim, longe da sua realidade, eu vou te mostrar nos próximos minutos desse vídeo o que tá rolando nesse conflito vai impactar diretamente o seu dinheiro, o seu poder de compra e talvez a moeda de reserva mundial pelas próximas décadas. Fala galera, como é que tá? Peter aqui. Bom, em 28 de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã. Codinome do lado americano, Operação Fúria Épica. O objetivo declarado, era forçar uma mudança de regime e neutralizar o programa nuclear iraniano. Bom, aí em poucos dias, vocês sabem, vocês estão acompanhando aqui, o Ayatollah Khamenei foi morto, o Irã fechou lá o Estreito de Hormuz, que é por onde passa, petróleo pra caraca pro mundo, E o mundo entrou no que o Deutsche Bank descreveu como a maior perturbação de oferta global desde a crise de petróleo dos anos 70. A inflação americana saltou de 2,4% para 3,3% em um mês. O FMI cortou a previsão de crescimento mundial de 3,3% para 3,1%. Iraque, Catar e Kuwait, países que dependem do Estreito de Hormuz para exportar, estão entrando em recessão. Tem uma crise acontecendo agora. E aí vem um detalhe que ninguém está comentando direito. Enquanto os americanos queimavam dinheiro, mísseis, capital político, a China, sentou no melhor lugar da plateia lá, VIP, camarote ali, comendo pipoca e assistiu o roteiro do próprio futuro acontecer ao vivo ali. Como assim, Pedro? Você vai entender. Mas já vai comentando, você acha que o dólar ainda vai ser a moeda dominante do mundo daqui a 10 anos? Quero ler aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam, porque eu já tenho minha opinião, ela não é muito otimista pro lado americano. Bom, vamos lá, vamos pro conteúdo. Bom, vetor 1, o petróleo barato direto na fonte. Porque assim, antes da guerra, o Irã exportava cerca de 2,16 milhões de barris por dia para a China. E aí, com o conflito, esse fluxo caiu para 1,2 milhões de barris diários. É menos, Parece menos, Tem um detalhe que muda tudo, Essa redução acontece, por quê? Porque a China está comprando petróleo iraniano com um desconto pesado, está aproveitando a fragilidade do regime, entende? Tem mais, A China já importou, pelo menos, 11,7 milhões de barris de petróleo iraniano via lá o Estreito de Hormuz. Tudo isso enquanto o resto do mundo paga 111 dólares pelo Brent. E aqui que a coisa fica ainda mais cínica, porque a China recebe 37% de todo o petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos, só 2,5%. Quem realmente depende dessa rota é a China. Mas é a Marinha Americana que tá lá segurando o rojão e gastando bilhões. Vocês sacaram a ironia disso? Vetor 2, a ascensão do petro-yuan. A gente falou outro dia aqui no canal da guerra do petrodólar, mas agora é a ascensão do petro-yuan. Esse eu acho que é o vetor mais estratégico de todos dessa guerra. Por quê? Porque por mais de 50 anos, desde o acordo lá entre o Henry Kissinger e a Arábia Saudita em 1974, o petróleo mundial tem sido cotado e pago em dólares. Petrodólar, Todo o petróleo do mundo é negociado em dólar. Esse sistema, conhecido como petrodólar, que eu tô falando, é literalmente o que sustenta a hegemonia financeira americana. Os caras não são, os Estados Unidos não é a hegemonia financeira no mundo por causa disso. Tudo depende do dólar. Mas para se comprar petróleo, precisa de dólar. Para ter dólar, tem que ter reserva em dólar. Então todo mundo está comprando dólar. Cerca de 80% das transações globais de petróleo são feitas em dólar. Isso segundo uma estimativa do Morgan Chase de 2023. 80%, praticamente o petróleo todo. Então agora preste atenção no que está acontecendo agora. O Irã passou a aceitar pagamento em yuan para liberar passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. Não é boato. Foi reportado pela Lloyd's List, confirmado pelo Ministério do Comércio chinês em rede social e analisado pelo Deutsche Bank num relatório que diz, em essência lá, que esse conflito pode ser lembrado como catalisador da erosão do petrodólar, ou seja, do fim do petrodólar e o nascimento do petro-yuan. Então acho que os Estados Unidos não vai ficar passando nem Wi-Fi, não é? A China lançou contratos futuros de petróleo denominados em yuan lá em 2018, mas até agora isso era marginal, sabe? Com a guerra o volume está crescendo de verdade. O sistema chinês CHIPS, que é o equivalente ao SWIFT americano, aquela coisa de fazer transferência de moeda para o país pro outro, está registrando recordes agora de transações. Pode parecer pequeno hoje, agora enquanto eu estou gravando esse vídeo, O yuan ainda é menos de 2% das reservas mundiais. O dólar é mais 50%, percebe? Como todo mundo tem dólar. Mas tendência se mede em direção, não em velocidade. Tendência é para onde está indo, sacou? Para onde está apontando algo. Não na velocidade que está indo. E a direção está clara. Como a economista Alicia Garcia Guerreiro, do Natixis em Hong Kong, diz para Al Jazeera, abre aspas,
O uso do yuan no Estreito de Hormuz adiciona pressão e normaliza alternativas. Esse é o ponto, normaliza alternativas. E assim, cara, uma vez que algo se normaliza, vocês sabem disso, o caminho de volta fica muito mais difícil, porque normalizou. O que é normal hoje? É o dólar, mas esse normal tá quebrando agora. Vetor 3 é o que eu falei no início do vídeo, um manual grátis da guerra americana. Esse aqui eu deveria estar tirando o sono dos generais do Pentágono. Porque assim, segundo a análise da Axios, os Estados Unidos passaram o rodo, comprometeram cerca de 80% do estoque que eles tinham do míssil de cruzeiro furtivo de SMR nessa guerra. Cara, eles esgotaram quantidades enormes de Tomahawks, Patriots, interceptadores THAAD, drones. Mas o pior não é o estoque vazio. O pior é o que a China aprendeu de graça. Para e pensa. Por quê? Beijing assistiu lá em tempo real como que os Estados Unidos usam a inteligência artificial para mirar alvos, como rotacionam grupos de porta-aviões, como que os drones iranianos baratos drenam interceptadores americanos caros, que custam milhões de dólares cada. Cara, você tem que pensar o seguinte, Estados Unidos, num mês de guerra, gastou praticamente o equivalente a 10 anos do que eles fabricam de Tomahawk. Um Tomahawk, sei lá, 2, 4 milhões de dólares. Um drone iraniano, porra, meu irmão, é 50 mil dólares. Então, para um planejador militar chinês simulando uma invasão de Taiwan, isso foi melhor que qualquer simulação. Foi real, foi um tutorial ao vivo do exército mais poderoso do mundo, gravado lá em alta definição, disponibilizado de graça. Os caras da China, os chineses do exército, então é assim que eles fazem, né? Vetor 4, os ativos americanos saindo da Ásia. Para alimentar a guerra do Irã, os Estados Unidos eles tiveram que mover peças importantes do tabuleiro. O porta-aviões USS Abraham Lincoln, ele foi redirecionado. A 31ª Unidade Expedicionária dos Marines saiu de Okinawa, no Japão, para atuar no Golfo Pérsico. 48 interceptadores THAAD foram retirados da Coreia do Sul. Resultado, vamos lá, a presença americana no Indo-Pacífico está enfraquecida, ok? Naquela região toda, a presença americana está enfraquecida e está enfraquecendo cada vez mais. E quem está observando isso muito de perto, quem é? Qual país está observando isso direto? E feliz da vida, China. Li Hun, da Universidade de Pequim, declarou ao South China Morning Post que qualquer enfraquecimento da presença americana na Ásia inevitavelmente beneficia, e ele usa essa expressão exata, ok? Alguém que você pode imaginar quem é. Vetor 5, a diplomacia de quem só olha, de quem só observa. Porque assim, enquanto o Trump estava lá ameaçando o Irã com aquela escalada brutal, como os países grandes, potências militares fazem, Beijing estava lá, ajudando o Paquistão a sentar as duas partes na mesa em Islamabad. A China se posicionou como mediadora, como adulta na sala. Vamos parar de brigar, criança, né? Se posicionou ali como defensora do direito internacional. Em capitais como Riad, Jakarta, até parceiros tradicionais americanos, a pergunta que está no ar é a seguinte: alinhamento futuro com qual potência? A que entra em guerras impulsivas ou a que negocia? Percebe? Steve Tsang, do Source China Institute, foi direto quando ele apontou que a China usaria essa guerra como mais um exemplo do que ele chamou de hipocrisia ocidental sobre a ordem internacional liberal. Ganho de imagem global, sem custo militar, sem uma baixa, sem $1 gasto em mísseis. A China está sendo vista agora por várias potências, meu irmão, como o mais adulto dessa relação, como mais confiável, mais forte em tudo. A China está sendo vencedora em tudo nesse ponto. Vetor 6 é energia autossuficiente e preparo. Esse aqui é o que mais me impressiona estrategicamente, porque pensa, a China é hoje 85% autossuficiente em energia. Renováveis e nuclear juntos passaram dos 20% do consumo total energético chinês, ultrapassando o petróleo como segunda maior fonte. As reservas estratégicas de petróleo chinesas estão cheias. Os caras estão cheios de energia, né? E enquanto isso, segundo a análise do American Enterprise Institute, Xi Jinping vinha preparando uma economia em modo de tempo de guerra há anos, ok? Estocando suprimentos, diversificando fontes de energias alternativas. Traduzindo para vocês, ok? Enquanto a Europa viu o gás natural subir 39% por causa do conflito e os americanos pagam mais caro por combustível e passagem aérea, a China tá blindada. Foi tudo planejado. Meu irmão, esses chineses são inteligentes pra caraca. Mas é que é importante manter os pés no chão. Isso tudo não é uma vitória limpa para Beijing. Não tem almoço grátis nessa história, ok? Existem riscos reais e contradições nessa narrativa. Os Estados Unidos, eles demonstram capacidade de execução militar muito superior à esperada por muitos analistas. Equipamentos chineses, drones e mísseis vendidos para o Irã performaram mal em combate. Isso é um problema de marketing pesado para a indústria de defesa chinesa, que vende equipamento para o mundo. Ou seja, os caras estão comprando produto chinês, meu irmão, é barato, mal barato sai caro. A própria China, pô, é grande importadora de petróleo, né? Cerca de metade do petróleo dela passa por Hormuz. Se a crise se prolongar, a economia global desacelera e a China sente também. Por quê? Porque os preços vivem de exportação. A China vive muito de exportação. Os preços altos de energia já estão começando a dar uma desacelerada nas exportações chinesas para o Oriente Médio. E o yuan ainda tem limitações estruturais sérias, cara. O yuan, apesar de estar crescendo, ainda não é como o dólar, né? Totalmente excessiva. Ele não é livremente conversível, você não consegue
converter o yuan em qualquer lugar. Tem controle de capital pesado. Empresas globais não confiam plenamente no sistema financeiro chinês. Tu não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. É como a própria economista da Natixis disse, isso não vai desdolarizar o mundo amanhã. Não tem como. Isso adiciona pressão. Normaliza, sim, alternativas ao dólar, mas não derruba o dólar de uma vez. O que a guerra faz é acelerar uma tendência que já existia. E aí que entra a parte que importa pro teu bolso. Por que isso interessa para você que tá assistindo desse lado de cá, né? Por 3 motivos práticos. Primeiro, se o Petro Yuan ganhar tração ao longo dos próximos 5, 10 anos, a demanda por dólar como moeda de reserva pode diminuir gradualmente. Isso pressiona o dólar para baixo no longo prazo. E o dólar enfraquecido frente ao real, ao ouro, ao Bitcoin, é um cenário que favorece quem se posiciona com antecedência, cara. Segundo, o ouro, segundo dados do World Gold Council, voltou a ser comprado em volume recorde por bancos centrais, principalmente da China, da Rússia e da Índia. Isso tem nome em economia, ok? Realocação estratégica de reservas. Os caras estão vendo quais são as tendências de valor. Quando os bancos centrais correm para o ouro, que é algo físico, ok? Eles estão comprando proteção contra exatamente o cenário que está se desenhando agora. Terceiro, ativos chineses, energia, infraestruturas, terras raras, mercados emergentes alinhados com Pequim, pode se tornar a história da década, da mesma forma que a tecnologia americana foi a história dos últimos 20 anos. Mas deixa eu aprofundar o ponto do Bitcoin, porque ele merece atenção especial nesse cenário. Bitcoin está numa tendência clara de alta, tá subindo agora o Bitcoin, cara. Tem gente botando dinheiro no bolso pra caraca agora. E os fatores macro que a gente acabou de mapear nesse vídeo aqui, dólar sob pressão, bancos centrais correndo pro ouro, busca por ativos fora do sistema financeiro tradicional, instabilidade geopolítica. Cara, todos esses fatores são exatamente os ingredientes que historicamente movem o Bitcoin para cima. Muita gente se posicionou cedo nas últimas ondas, já fez dinheiro pra caraca. E na minha visão, quem tá entrando agora ainda pode capturar uma parte importante dessa tendência que tá se desenhando. Essa tendência tá se desenhando agora. Começou a dar fruto agora. Lembrando sempre, ok? Cripto é volátil. Não investe dinheiro que você não pode perder, estudante, comprar. Mas se você tá pensando em começar ou em aumentar a sua exposição, eu tenho uma dica que é literalmente dinheiro na sua mão, ok? Literalmente dinheiro na tua mão. A Coinbase tá com uma promoção absurda, rodando agora, por esse link que tá aqui embaixo. Você investe R$1.000 em cripto e ganha R$50 em bitcoins de bônus, cara. E se você completar R$10.000 em compras de Bitcoin, em criptomoedas, em até 7 dias, você ganha mais R$200 de bônus em Bitcoin. Porra, eu tô literalmente te dando dinheiro. Por esse link eu tô dando dinheiro pra você. Eu tô dando dinheiro pra você. Tô falando sério. R$50 grátis pra começar e R$200 a mais se você acelerar nos primeiros dias. Coinbase, cara, é uma das exchanges mais reguladas do mundo, listada em bolsa nos Estados Unidos. Transparência total. Link tá aqui na descrição do vídeo, QR Code, ok? Promoção desse tipo não dura pra sempre. Então, se faz sentido pro teu momento, aproveita a janela enquanto ela tá aberta, né? Mas eu não tô falando pra você sair vendendo dólar amanhã. Pelo contrário, o dólar ainda é dominante, né? E o ambiente de curto prazo até favorece o dólar como porto seguro. Nesse momento, o dólar ainda é porto seguro. Mas tendência de fundo, cara, é outro tópico, sabe? E essa tendência tá mudando na sua frente. Na minha visão, cara, isso aqui é uma daquelas mudanças, sabe, que parecem lentas até o dia que parecem rápidas demais. Eu vou falar uma coisa que talvez você não queira ouvir. A maior parte das pessoas vai descobrir essa mudança quando ela já tiver acontecido. Fato, isso vai acontecer. Vamos ver no jornal daqui a 5 anos que o Yuan virou, sei lá, 8% das reservas mundiais. Hoje está 2%. Cara, de 2 para 8, absurdo o valor do Yuan, ok? Daqui a 5 anos as pessoas vão ver que o ouro disparou, vão ver que o Bitcoin tá lá na casa de $1 milhão, ok? E aí vão dizer mais pra frente que ninguém viu isso chegando. Eu tô vendo agora, você tá vendo agora. A diferença entre quem se posiciona e quem assiste tá exatamente nesse momento. A vitória chinesa nessa guerra não é ouro, medalha, não é desfile, é posicionamento, cara, é isso. É ganhar peças no tabuleiro sem revelar a mão, sacou? É como se os caras estivessem vendendo paz na corrida de ouro alheia, entende? Os caras estão vendo os caras se matando na corrida de ouro. Toma aqui, eu vendo pá. Os Estados Unidos entraram nesse conflito esperando um sucesso rápido, igual a Rússia, né? Saíram, pelo menos até agora, né? Com inflação a 3,3%, com a aprovação do Trump, pô, em queda livre, estoque de mísseis avançados detonado total. Os caras estão acabando com os tomahawk deles, né? Aliados na Ásia se perguntando se podem mesmo confiar nos compromissos americanos e ainda por cima dando um curso prático de guerra moderna pro principal adversário estratégico deles. A China entrou na mesma guerra sem se sentar na guerra, né? Saiu com petróleo barato, manual militar de graça, abertura no Indo-Pacífico, ascensão acelerada do Yuan e a imagem global, né, de adulta responsável. Eles sim são adultos. Quem tá ganhando uma guerra sem dar um tiro normalmente é quem entendeu o jogo na profundidade certa, cara. E o jogo, nesse caso, pode ter certeza, é redefinição da ordem mundial. Lentamente. Tá acontecendo. Tá acontecendo, cara. Mas com cada vez mais consistência. Você concorda que a China está saindo como vencedora dessa guerra? Ou você ainda acha que os Estados Unidos têm cartas grandes para jogar e revertem o jogo nos próximos meses?
Não esquece de deixar o link da Coinbase aqui na descrição, no comentário fixado, no QR Code. Aproveita, o link tá aqui, cara. Olha, cara, a tendência é forte de alta, eu posso falar pra você. Estudante, mas pensa no teu momento, porque tá valendo a pena demais, cara. Esse é o momento que a gente tá agora. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Aqui no Nerd Negócio a gente analisa esses cenários macroeconômicos, né, cara? Tipo, numa ótica prática, sabe? Conectando o que tá acontecendo no mundo com o que tá acontecendo no teu bolso. Sempre isso. Tem outros vídeos aqui no canal sobre o impacto da guerra Irã nos Estados Unidos na economia global, sobre o futuro do dólar, sobre como se proteger em cenários de crise prolongada. Confere no card, confere na sugestão do YouTube. A gente se encontra no próximo vídeo com a tua inscrição e o teu sininho. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!